Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Estamos encerrando mais uma semana com a graça de Deus. Que Deus o abençoe, você, e que a força do ressuscitado nos arranque da morte, da ignorância, e nos perdoe os pecados e nos introduza no seu reino de amor e de vida. Vamos ouvir o Evangelho que está em João 14, de 7 a 14. Disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, como eu já havia lhes reportado durante essa semana, o contexto do Evangelho que nós estamos refletindo é justamente o contexto de despedida de Jesus. E percebendo aquela perturbação interior no coração dos seus, Jesus os consola, os fortalece, para que, diante da tempestade que estava por se abater sobre ele, isso não desestabilizasse a fé dos discípulos. E duas coisas importantes o Mestre ensinou para que nós não sucumbamos diante da adversidade, que é aquilo que ontem o Evangelho, porque o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, e nós, por providência divina, já ouvimos também um trecho desse Evangelho, porque celebramos dia 3 a festa de São Filipe e São Tiago, que também a liturgia nos trazia um trecho desse mesmo Evangelho. Então, duas coisas importantes diante da tempestade da vida, para que a gente não sucumba diante da tempestade. Jesus nos indicou o caminho, o remédio. Não perturbar o coração, ter fé em Deus. Não perturbe o vosso coração, tende fé em Deus. Então é pela fé que vencemos as tribulações. A falta de fé nos afastará do caminho, da verdade da vida, que ontem também comentava. Jesus dizia: eu sou o caminho. Ele revela, Jesus se auto-revela para os discípulos. Mostra-nos esta verdade. Eu sou. Eu sou, na Bíblia, quer dizer que é o próprio Deus. Deus se revela para Moisés como sendo eu sou. Por isso Jesus mostra sempre eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Em muitos momentos Jesus se auto-revela e mostra-nos que Ele é Deus. Então Deus veio ao nosso encontro. Então não podemos deixar com que as tempestades da vida, e sempre teremos, que ela nos desestabilize, ou seja, nos arranque da fé, que quando a gente está balançado na fé, a casa toda balança, não é? Se a base balança, a casa toda pode cair também. Por isso é importante a base, e a base é a fé em Jesus. Ele é o caminho,
Sua palavra é a verdade e que nos conduz à plenitude da vida. E Jesus se apresenta como sendo o lugar de acesso a todos os homens e os seres humanos que procuram a Deus. Então, para seguir Jesus, é necessário fé, decisão, proceder como procedeu. Tende fé em Deus. O apoio da vida em Deus é o que sustenta o discípulo, a discípula, no seu caminhar de fé. E uma outra coisa que pode nos desorientar é muitas vezes o imediatismo, né? Às vezes a gente quer as coisas para aquele momento, para aquela hora. O imediatismo é um veneno contra o amor e a fidelidade, pois quer resolver as coisas a seu modo, no auge da emoção. Então basta olhar ao nosso redor para perceber o estrago que algumas decisões fizeram por se deixar levar pelo momento. Decisões importantes na vida foram resolvidas pela pura emoção, ou às vezes pela raiva, ou às vezes no impulso de euforia. Quem sabe se tivesse dado mais tempo ao tempo, as coisas teriam sido resolvidas de outro modo, bem diferente. Deus é paciente, é compassivo, sabe esperar, dá tempo às coisas. Nós somos imediatistas, impacientes, tomamos decisões não movidas pela razão, pela reflexão, mas às vezes movidas só pela raiva do momento. Há coisas na vida que necessitam de tempo, de espera, de amadurecimento, de oração. E como poderemos ser fiéis a Deus e a nós mesmos? Permanecendo unidos a Jesus, estando com Ele na oração. O discernimento, ele vem da escuta da vontade de Deus, na escuta de pessoas idôneas, na escuta do tempo. Veja bem, escutar a Deus, escutar pessoas sábias, escutar o tempo. Precisamos, nas horas difíceis, estar mais unidos ainda a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse Filipe. E Jesus disse, mas há quanto tempo estou convosco e não conhece? Quem está com Jesus está no Pai, está no Espírito Santo, ou seja, está no seio da Trindade. Está com Deus plenamente, irmãos. Estar com Jesus é estar plenamente em Deus. Então precisamos, nas horas difíceis, estar mais unidos ainda a Jesus. Ele caminhou, enfrentou resistências, desafios, obstáculos grandiosos, mas nunca desistiu porque estava unido ao Pai. Jesus e o Pai são um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, disse-nos ele. Sejamos pacientes, mas pacientes com aquela paciência ativa. Não é aquela paciência de cruzar os braços, não é aquela paciência que nasce do medo de enfrentar a vida, não. Não é essa paciência, não. Não é essa paciência resignada, conformada com situações erradas, não. É aquela paciência ativa, que enquanto se espera, reza, confia na ajuda de Deus. É aquela paciência que eu estou esperando para saber como que eu vou agir. Não aquela paciência que tem medo de agir. Porque tem muitas pessoas que são omissas. Porque falar, tem que ter paciência. Precisa mesmo. Mas precisa saber a hora de agir. E tem pessoas que têm medo de agir. Possuídas e aprisionadas, ou melhor, aprisionadas pelo medo, não tomam a decisão, se tornam omissas, porque deveriam falar e não falaram, deveriam corrigir e não corrigiram, deveriam fazer e não fizeram. Isto é omissão. Isso é uma paciência omissa. Isso é pecado. Agora, a paciência que o Evangelho nos ensina é uma paciência ativa. Calma, eu vou rezar, eu vou escutar Deus, eu vou escutar as pessoas, mas eu vou agir. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, permaneçamos unidos a Jesus em todas as situações da vida, tendo fé nele e não se deixando perturbar pelos ventos fortes da vida. Deus abençoe você.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.